Olá, amigos, vamos lá então, vamos com as informações e opiniões desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, né? Mais opiniões do que as informações, as opiniões dentro, em cima das informações, né? Nós tivemos hoje um ato do governo federal, no ato pela democracia, né? Sei lá de onde que eles tiram que eles são democratas, né? Com tanta ações ditatoriais, né? E totalitárias desse governo. E hoje, naquele evento em Brasília que eles denominaram Ato pela Democracia, lembrando o 8 de janeiro de 2023, com 1.200 pessoas, flopou, né? Como o pessoal fala por aí, fracassou, né? 1.200 pessoas. E durante o evento sobre o 8 de janeiro, o Lula falou bobagem, para variar, né? Para variar um pouquinho, né? Hoje no Palácio do Planalto, uma fala absurda do Lula, mais uma das falas, né? E essa fala gerou aí um desconforto evidente, por exemplo, na primeira-dama, a deslumbrada Janja, né? A Janja, aliás, que faz história aí, né? E faz escola entre as primeiras damas pelo país aí, né? O petista, ao se declarar amante da democracia, incluiu uma comparação que não foi muito bem recebida, não, né? Pelo menos pela Janja. Mas para a imprensa aí, a extrema imprensa, que são militantes de esquerda, né? Eles vão passar pano, né? As feministas de esquerda vão passar pano, né? Que as feministas, infelizmente, as esquerdistas, né? Elas não são feministas pelo interesse das mulheres, são pela ideologia dos partidos de esquerda. Somente isso, né? Que eles brigam, né? Não brigam pelas mulheres, e sim pelos interesses do partido e pelo interesse da ideologia da esquerda. É só isso. É tão somente isso. E o Lula disse que na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pelo amante que pelas mulheres, né? Foi o que ele disse hoje. Há 2 anos do fatídico dia que mudou a história do Brasil, né? O 8 de janeiro. E que flopou, né? Que não deu em nada, não deu público lá não, né? No Palácio do Planalto. Esperava-se um público maior, né? Grande, né? Um pouco maior do que foi o que aconteceu. Só que não aconteceu, né? Faz hora que nós estamos falando, desde o início, desde da eleição, né, de 2022, nós estamos falando, né? Era um candidato sem povo e hoje é um presidente sem povo. Ele não tem apoio popular, né? Não tem, nem da esquerda, não consegue levar povo para a rua. O presidente Bolsonaro, quando estava na presidência, ele levou em alguns atos, né, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, convocações feitas aí pelos seus aliados ou por ele mesmo, muita gente, né? Milhões de pessoas na Avenida Paulista, por exemplo, quando foram chamados, no 7 de setembro em Brasília, em 2 oportunidades, né? Com presença recorde de público, algo jamais visto em Brasília, E Lula não consegue fazer isso, né? Não passa um público aí de 5 mil pessoas, até hoje a gente não viu, né? Não consegue, né? Não tem povo, não tem um apoio popular. E segue dando o que falar a declaração do Mark Zuckerberg ontem, né? Em relação à luta contra a censura, né? Ele eliminou, né, o sistema de checagem, o sistema criminoso de checagem de conteúdos nas plataformas da Meta, ou seja, Instagram e Facebook, mais precisamente, né? E os jornalistas, né, os integrantes do governo, eles estão aí surtando com essa história, né? Muito surtaram. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do governo do Lula, né, João Brandt, surtou ao ver a declaração do Mark Zuckerberg, né, o CEO da Meta, e sobre as alterações na moderação dos conteúdos em plataformas como o Instagram ou Facebook.
o Brant disse que as mudanças colocam em risco a proteção dos direitos individuais e coletivos, promovendo um ambiente mais favorável ao que ele chamou de ativismo de extrema-direita. Né? A extrema-esquerda gosta de chamar a direita de extrema-direita. Né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi chorar na Globo News, para variar. Né? Em entrevista à Globo News, ele citou, né, supostos danos causados pela disseminação de informações falsas durante as eleições de 2018 e 2022. A economia no Brasil vai bem, né? Ele vai chorar por causa da declaração do Mark Zuckerberg, que está fazendo um favor para o mundo, né? E segundo Haddad, ele declarou que o Brasil, o mundo vive um momento complexo e precisa garantir a integridade das pessoas, das instituições e das informações, né? A Meta anunciou que vai substituir o programa de checagem de fatos pelas notas de comunidade, um recurso similar ao já adotado ou implementado pelo X, né, o antigo Twitter, de Elon Musk. Zuckerberg defendeu a decisão, argumentando que isso vai reduzir a remoção indevida de postagens e contas. Certamente, o pessoal de esquerda vai surtar como está surtando, principalmente o do governo atual, que quer porque quer, né, a todo custo censurar as redes sociais, limitar o acesso do povão às redes, às informações, as informações verdadeiras da rede social, né, das redes sociais, que é o que interessa esse governo, né, que sempre interessou a grande mídia e a esse governo que aí está. E é lógico que os jornalistas, né, os militantes de esquerda, da extrema imprensa, né, eles vão chorar e vão defender e vão criticar a decisão do Mark Zuckerberg, né? A Natuza Neri, que é uma das jornalistas aí, defensoras, né? Eu fico assim abismado quando, principalmente quem trabalha com jornalismo, né? Com a comunicação, defende esse tipo de situação, né? Hoje ele está numa situação de defensor de um governo, amanhã ele pode estar em uma outra situação e acabar isso se voltando contra ela própria, contra os jornalistas que estão defendendo essa aberração, né, que é essa limitação, né, essa censura na internet, principalmente nas redes sociais, né, nos meios de comunicação. E a Natuza Neri, ela foi falar, né, sobre essa situação aí, criticar, né, e ela disse que a situação, né, foi para arrebentar o Estado. Essa situação e essa declaração do Zuckerberg vai arrebentar o Estado democrático do dinheiro. Ela, né, num deslize, falou isso aí. Ou seja, né, o que a gente chama de sincericídio. Cometeu um ato falho, né? Falou aí da situação do Estado democrático de dinheiro, né? Eles recebem muito dinheiro para isso, para defender esse governo. E por isso defendem com unhas e dentes. Esse pessoal da equipe da Globo News, o pessoal da Globo, né? Alguns disfarçam um pouquinho, mas a maioria aí sempre defendendo esse governo aí, defendendo o indefensável, né? E depois desse surto aí, tá todo mundo reclamando do Zuckerberg, tá todo mundo reclamando do Trump, tem mais coisas que vão acontecer por aí, né? No governo Lula, o governo do amor, né? Que tem destruído aí o país, Paulo Pimenta não é mais o ministro da Secom, né? Ele que não previu a sua própria demissão. O agora ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social de Lula, Paulo Pimenta, encerrou 2024 fazendo previsões sobre a vida de Jair Messias Bolsonaro. Como é que você vai acreditar numa previsão de quem não foi capaz de prever a própria demissão uma semana depois, né? A incompetência do demissionário não foi apenas na Secom do desgoverno Lula, né? Quem é que não se lembra? Por uma breve passagem no ano passado pela Secretaria Extraordinária de Recuperação do Rio Grande do Sul, não conseguiu levar ajuda suficiente para minimizar o sofrimento do povo gaúcho, né? Na verdade, ele nem tentou, né? Foi lá fazer foto junto com o presidente e mais nada, né? E não ajudou o povo gaúcho depois das tragédias das chuvas, sendo substituído pela Casa Civil. Conhecido por falar muito e fazer nada, deixa o governo apenas com a marca de ter a sua pasta
a SECOM controlada pela primeira-dama, né? Já houve no início do governo aí uma disputa entre ele, né, e esqueci o nome do cidadão agora, né, o Jean Willis, né? Então houve ali uma briga entre eles, o Jean Willis espanou, saiu de lá, ele permaneceu, mas a Janja é que comandava a SECOM, então ele não mandava nada, não apitava nada, e ele está saindo, né? Vai deixar a pasta, aliás, já deixou a pasta, foi comunicado oficialmente hoje que ele não é mais o ministro do Lula. Deve voltar aí a assumir o cargo de deputado federal, deve voltar para o Congresso, né? E a questão é que, além da demissão, além das situações de demissões, muita gente está querendo abandonar o barco. O ministro da Defesa, o José Múcio, ele, dias atrás, né, no final do ano passado, ele disse, né, ele falou da vontade de deixar o governo, né, e ele expressou novamente o seu desejo de deixar o cargo, o que gerou uma série de reações dentro do governo federal do PT. A decisão do Múcio, que já havia manifestado essa intenção anteriormente, acendeu um alerta no Palácio do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus auxiliares mais próximos, né, estão começando aí uma mobilização para evitar a saída do José Múcio, né? É a segunda vez que ele fala em deixar o governo. Múcio, que ocupa a pasta desde o início do governo Lula, é considerado um nome-chave dentro da administração do Lula, principalmente pela sua habilidade em manter um bom relacionamento, uma boa conversa, né? Uma boa aproximação com as Forças Armadas. Sua experiência e a capacidade de dialogar com militares fazem dele uma figura especial, né, e essencial para o fortalecimento da relação entre o governo e as Forças Armadas, especialmente em um momento de tensão política e desafios institucionais desse governo, né? A tentativa de evitar a saída do Múcio se deve principalmente ao reconhecimento de que o ministro tem desempenhado um papel fundamental na construção de pontes entre o governo federal e os militares. Sua postura conciliadora, né, e sua capacidade de mediação têm sido vistas como vitais para garantir a estabilidade nas relações institucionais, né, pelo menos e especialmente após os períodos de desconfiança durante a gestão anterior, com uma forte polarização política que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas. Havia ali uma fidelidade maior a Bolsonaro, né? Fidelidade essa que no final nós vimos que alguns pularam de barco, né? E embora o governo tenha se esforçado para manter Múcio no cargo, ou esteja se esforçando para manter o Múcio no cargo, a situação permanece incerta, né? O ministro que demonstrou frustração, tem demonstrado sua frustração, seu descontentamento com as questões ligadas à defesa, né? E ele acha que as questões ligadas à defesa têm sido tratadas nem como segundo plano, né? Tem sido largada pelo governo federal, né? E ele considera que há muitas limitações no poder de ação e nas condições necessárias para ele, como ministro da Defesa, trabalhar, né? Para que ele possa cumprir plenamente as suas funções. Então isso o deixa descontente. Ele já mostrou que quer sair, né? Dentro do governo, a saída de Múcio geraria um vazio significativo, especialmente no contexto de uma administração que busca reafirmar a confiança nas Forças Armadas e a estabilidade no setor da defesa, que, né, foi para as cucuias. A substituição do ministro também implicaria na necessidade de encontrar um substituto com a mesma capacidade de dialogar e com influência dentro da caserna, o que não é uma tarefa simples, principalmente na situação em que está, né? Nós falamos hoje por aí, né, nas rodas de amigos aí, que a questão entre os militares é que nós temos aí as Forças Armadas bem divididas, né? E um grupo grande descontente com a situação em que se encontram os militares hoje. E não é segredo para ninguém, né? Lula já declarou isso, ele não gosta dos militares, né? E ele prometeu colocá-los no lugar deles.
qual que é o lugar deles, onde ele considera o lugar deles, é que os militares precisam saber, né? É o mais baixo, o nível mais baixo possível, né? E nos bastidores, autoridades próximas ao presidente Lula reconhecem que uma troca do Ministério da Defesa poderia afetar a governabilidade e as relações institucionais com militares. Isso porque, além de ser um nome respeitado nas Forças Armadas, Múcio tem a experiência acumulada, né, na administração pública e uma sólida trajetória, né, política, fatores que o tornaram uma escolha estratégica para esse cargo. Embora ainda não esteja claro se o ministro vai realmente deixar a pasta, o cenário gerado por sua manifestação de insatisfação reflete um momento de instabilidade política e institucional, que exige cuidados especiais por parte do governo. A pressão para que Múcio permaneça no cargo deve aumentar nos próximos dias, enquanto que o Palácio do Planalto avalia as consequências de uma possível saída do ministro e busca alternativas para evitar uma crise no setor da defesa. A crise essa que já está instalada desde o início do seu governo. Ela agora só está crescendo, né? Ela está vindo à tona. E só não apareceu antes porque a imprensa segurou bastante, né? Mas a situação vem à tona, né? E o José Múcio, ministro da Defesa, tem já algum tempo falado nas entrelinhas, falando para os amigos que deseja deixar a pasta do Ministério da Defesa. E tá todo mundo de olho, nós vamos acompanhar também na situação da Venezuela, né? Quem é que assume? O Nicolás Maduro ontem foi acusado de sequestrar o genro do Edmundo Gonçalves, que por sua vez disse que vai à Venezuela e vai assumir. Os governos, a maioria dos governos, só não do Brasil, não reconhecem Maduro como vitorioso, né, nas eleições do ano passado. O vitorioso na eleição é o Edmundo Gonçalves para a maioria dos países. Aqui no Brasil, o Lula considera o Maduro vencedor, né? E o ditador Maduro vencedor. E hoje no Panamá, o chanceler Carlos José León, ele falou que vai haver no continente uma grande surpresa e que vai estremecer as Américas, né? Isso ele falando entre América do Norte, América Central e Sul. Aguardemos, né? Nós vamos ficar de olho, vamos ficar acompanhando as informações que vêm da Venezuela, para que nós possamos comentar aqui também, dar nossa opinião e passar as informações a você que está nos acompanhando nesse novo canal do YouTube aqui com esse humilde jornalista Ed Moreno, né? Acompanhando aí todas as informações e opinando para você, né? Aliás, um início desse trabalho, nós começamos no final de novembro, no dia 29 de novembro do ano passado, mas precisamos e contamos com a sua ajuda, né? Dê o seu like aí e se inscreva no canal para que a gente possa ter uma ajuda aí, né? E passar esses boletins informativos aí, alcançar muito mais pessoas, beleza? Valeu então e até amanhã com mais informações aqui no YouTube.